pessoal, tudo bem? Graça e paz, como é bom estar recebendo você aqui novamente em nosso canal Bom de Bíblia, o canal que sempre tem o intuito e o propósito de estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Lilith. Seria Lilith a primeira esposa de Adão? Bom pessoal, como eu disse aqui na introdução, vamos falar um pouquinho sobre Lilith e também dar algumas introduções sobre Eva, nossa segunda personagem da nossa série, desvendando e descobrindo algumas características legais sobre os personagens bíblicos. Vamos falar sobre os principais deles, os que aparecem ali no livro de Gênesis, vamos falar sobre os patriarcas, falamos um pouquinho sobre os profetas e também os discípulos de Jesus e vamos tentar falar sobre esses personagens que marcaram a história, ficaram registrados no livro mais sagrado do mundo e também serve de testemunha para mim e para você hoje, que são pessoas também falhas com as suas dificuldades, mas que alguns venceram, outros não, tudo para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Então nós vamos estar estudando sobre ele. A gente começou com Adão, fizemos o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2, falamos sobre o nome de Adão, quem era Adão, algumas curiosidades. E agora a gente entra na parte feminina desse casal. Vamos falar sobre Eva. Só que antes da gente falar sobre Eva, a gente precisa falar um pouquinho sobre Lilith. E para você que não sabe, eu nunca ouviu falar sobre isso, isso não é uma teoria nova que vem de agora, não. Existe uma teoria há muito tempo que Adão poderia ter uma esposa antes de ter realmente se casado com Eva. E eu vou explicar qual é os posicionamentos a favores e também os argumentos contra esse posicionamento. Vamos lá, quais são os argumentos a favor desse pensamento? O primeiro deles, que muitos defendem, é que existe uma diferença entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 quando fala da criação. Alguns acham que Gênesis capítulo 1 é uma forma de Deus ter falado da criação, ou ter mostrado como tudo foi criado. E Gênesis capítulo 2 é como se Deus estivesse criando novamente, como se a primeira criação não tivesse dado certo. Outros argumentam que existe um período de tempo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, por causa do hebraico. Parece que o hebraico do capítulo 1 de Gênesis é diferente do hebraico do capítulo 2, então isso sugere que existe um espaço de tempo maior entre um e outro. E por isso, por causa desse espaço de tempo, abre-se uma lacuna para a interpretação de que Adão teve duas mulheres, a primeira do capítulo 1 e a segunda do capítulo 2. Qual é a base que eles utilizam para isso? Simples. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 26, lemos assim: Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora, olha o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus que o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem lê esse texto assim, dando essa lacuna de hiato entre o capítulo 1 e o capítulo 2, sugere que Adão foi criado e no mesmo dia, no mesmo período, no mesmo momento, uma outra mulher também foi criada. Eles não veem que poderia ter sido criada depois, não. O texto sugere, pelo que está falando aqui no verso 27, que o homem e a mulher foram criados no sexto dia, no mesmo momento. E aí, qual que vem a teoria de Lilith? É que Lilith foi essa mulher criada. E no capítulo 2, quando a gente vai para o capítulo 2, você percebe ali que existe uma diferença do capítulo 1 para o capítulo 2 na questão da formação da mulher. O capítulo 2 já traz alguns detalhes, por exemplo, fala que tirou da costela, fala que ela seria idônea. Isso para alguns que argumentam que Lilith foi a primeira esposa de Adão, que no primeiro capítulo ela não era idônea, e agora no capítulo 2 Deus forma uma mulher idônea. Também na versão King James, que é uma outra versão da Bíblia, uma versão muito legal também, ali fala que Adão fala assim quando vê Eva, Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então supõe ali, parece que está supondo que ele está fazendo uma comparação entre as duas mulheres, em que a primeira, Lilith, ela não foi criada de uma das suas costelas, de algum osso dele, não.
foi criada do pó, assim como ele foi, e ela não era idônea, ou seja, ela tinha algumas diferenças entre ele, tanto que na visão judaica do Talmud, escrito ali por volta do exílio babilônico, tá bom? Essa tradição judaica supõe que ela então se rebela contra Adão, ela não quer ser submissa, até mesmo ali nos relatos, né, na coabitação deles, vou usar o termo bíblico, né, quando eles coabitam, quando Adão fica por cima dela, de Lilith, ela não aceita, eles começam a brigar e tudo mais, a rebelião surge a partir desse descontentamento, e ela então sai do jardim do Éden, vai morar em algum local ali nas mediações, e ela acaba se relacionando com um anjo chamado Samael, que nós sabemos que é o anjo do demônio do deserto, um dos nomes de Satanás na visão judaica. E ali Satanás e ela têm relações sexuais e vem ali os filhos dos homens, né? uma outra história, né? Enfim. E essa Lilith, ela começa também a ser cultuada, se você for continuar na história, pelo povo da Mesopotâmia, logo em seguida os babilônicos, e ela começa a ser vista como a deusa da fertilidade, ou o demônio ali da fertilidade, que as mulheres podiam ali adorar ela, que elas seriam férteis, teriam filhos, enfim. Abre agora um leque para uma crônica, né, desconhecida, que a Bíblia ela não idealiza isso. Eu estou trazendo o primeiro ponto dos argumentos, tá bom? Então, os argumentos que as pessoas que acreditam que Lilith foi a primeira mulher de Adão, eles apontam esses principais aspectos, de que existe uma lacuna entre Gênesis capítulo 1, capítulo 2, pela forma de escrita hebraica, parece que os termos ali são diferentes, então dá a entender que teve um espaço maior de tempo, e também os termos que são utilizados no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, realmente no verso 27, dá a entender que os dois foram criados no mesmo momento, do mesmo material, e que no capítulo 2, a mulher foi criada de uma forma diferente, como se estivesse fazendo uma comparação. E aí eu trago novamente a versão da King James, que Adão fala: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Só que agora a gente vai entender agora um outro lado, a gente vai entender os argumentos das pessoas que pensam contra e trazer o posicionamento também para que você escolha qual dos dois você vai escolher. Então, como eu disse, uma história tem sempre dois lados. Até agora a gente viu o lado daqueles que acreditam que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Só que existe uma grande outra parte de teólogos renomados que acreditam que esse pensamento é apenas uma fábula. E eu vou trazer aqui os argumentos e eu fico com esse segundo argumento, tá bom? Embora eu tenho que concordar que existe sim uma diferença do hebraico do capítulo 1 de Gênesis para o capítulo 2, a gente tem essa diferença, porém essa diferença não é nada mais e nada menos do que uma ilustração, uma forma de Moisés ter escrito para nos mostrar que, embora tenha sido a criação em dois aspectos, mas esses dois aspectos eles não são diferentes, mas são complementares. Por quê? Você vai ver que em Gênesis capítulo 1, Deus ele mostra a criação de uma forma macroscópica, de fora para dentro. E quando você vai para o capítulo 2, é uma forma microscópica, de dentro para fora. Então Deus está dando mais detalhes. É como se no capítulo 1 você estivesse olhando o mapa sem nada, sem nenhuma lupa, sem nenhuma outra forma de você ampliar o seu ângulo de visão. E no capítulo 2 você pega agora uma lupa e vai olhando os detalhes. Foi exatamente isso que Moisés ele queria te trazer, ou seja, trazer a nós, os leitores que ia ler o livro dos Pentateucos, né, ou o livro de Gênesis, essa experiência de que no capítulo 1 é de uma forma macroscópica, ou seja, resumida, e no capítulo 2 ele vem dando detalhes. E onde a gente pode ver essas diferenças? Porque no capítulo 1 você não vê Deus criando os rios, a água doce, ele só faz divisão entre águas e águas. No capítulo 2 você já vai ver que Deus ele cria os rios, tanto que ele vai criar ali 4 rios, né? O Pison, o Gion, o Tigre e Eufrates. No capítulo 1 você vai ver que a relva foi criada ali no 3º dia. E no capítulo 2 você vai ver ali que não havia nenhuma planta no campo. E ali depois Deus começa a criar ali o Jardim do Éden e coloca ali no planeta Terra. Então você percebe que esse texto está complementando esse, trazendo mais detalhes. Porque no capítulo 1 não mostra o Jardim do Éden. No capítulo 2 mostra o Jardim do Éden. Percebeu?
Então é apenas dando mais detalhes, uma forma microscópica, mais detalhada, como se você estivesse olhando realmente com uma lupa os detalhes do capítulo 1. O que é muito importante nós levarmos em consideração também ao analisarmos com sensibilidade esse argumento de Lilith ter sido a primeira esposa de Adão, é vermos que nenhum outro escritor bíblico inspirado por Deus dá ênfase a esse posicionamento. Você não vê o profeta Jeremias falando sobre isso, o profeta Daniel falando sobre isso, você não vê Jesus falando sobre isso. E olha que Jesus, ele usa muitos exemplos do Antigo Testamento. Ele usa Noé, ele usa Salomão, ele fala de Daniel, ele fala de Jeremias, ele fala de Isaías, tá bom? O apóstolo Paulo, que ele é o maior escritor do Novo Testamento, ele menciona sobre Adão, ele fala sobre alguns patriarcas lá no livro de Hebreus. Se considerarmos que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, que muitos teólogos defendem que foi, né, ele fala sobre vários, e nunca, dos 66 livros bíblicos, né, que nós temos, que são inspirados realmente por Deus, fala dessa personagem. E aí, onde que vem então, Rodrigo, essa teoria que ganhou tanta força? No Talmud, que é um tratado judaico ali, e esse Talmud ali do exílio babilônico traz muito essa ênfase, essa força, essa tradição dos judeus, e também outras especulações, né, desde o período ali de Babilônia, desde o período ali da Mesopotâmia. Só que a gente não pode considerar esses livros inspirados por Deus, tá bom? Isso é bem claro. O Talmud, a Mishnah, o Tanakh, esses livros não são inspirados por Deus, são tradições judaicas que são passados de pai para filho ali na questão judaica, ali oralmente falando, mas não são inspirados por Deus. Tanto que, se fossem, nós teríamos que fazer toda uma repaginação da Bíblia, porque tem muitas coisas ali no Talmud, no Tratado Judaicos, que falam, por exemplo, que lá no Monte Sião, quando Deus ele aparece para Moisés, ali também apareceram ali 4 anjos, que eles falam que era Uriel, Miguel, Gabriel e Rafael, e que cada anjo desse representa uma liderança, enfim. São especulações, são tradições que são passadas. Infelizmente, tradições passadas de tanto tempo, de forma oralmente falando, e depois foi passado, né, de forma escrita, pode ter um acréscimo aqui, um acréscimo ali, porque não são inspirados por Deus. Pode ser até um telefone sem fio, um fala uma coisa, aumenta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho ali, tira um pouquinho lá, e aí sai como saiu. Agora, nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia fala que Eva foi a primeira mulher de Adão, a Bíblia ela tem toda a autoridade para afirmar isso. E quando a gente vai para os textos do capítulo 2, que mostra ali, igual a versão King James, que Adão fala assim: essa mulher realmente de fato é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está querendo deixar bem claro que Deus ele pediu para ele olhar os animais e ver se de fato tinha algum daqueles animais que iria realmente satisfazer a ele. E quando ele não vê nenhum, e depois Eva é criada, ele então tem essa concepção, porque ele realmente compara Eva, mas não compara Eva com uma outra mulher, ele compara Eva com outros animais, percebeu? Então nada disso se distorce, a Bíblia não entra em contradição. O capítulo 1 não fala que é uma mulher, o capítulo 2 não fala que é outra. Por que lá no capítulo 1, no verso 27, parece e dá a entender que Deus criou o homem e a mulher no mesmo ato ali, criando do pó da terra juntos? Porque, como eu disse, foi de uma forma resumida, macroscópica. E no capítulo 2 é uma forma mais detalhada, microscopicamente falando, como se você tivesse com uma lupa olhando os detalhes. E agora Deus ele vai trazer essa alusão do que aconteceu de fato. E é até uma forma didática de fazer, e Deus lá em Gênesis ele mostra como que devemos estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você tem que olhar a Bíblia de uma forma macroscópica, né, de Gênesis ao Apocalipse, mas você tem que ir olhando os detalhes. Uma palavra aqui talvez vai ampliar um pouquinho mais a sua visão lá na frente. É igual, por exemplo, Daniel e Apocalipse. Se você estudou Apocalipse sem o livro de Daniel, você vai ter uma dificuldade muito grande para entender por que a besta que surge da terra tem partes de leão, partes de urso e parte de leopardo. Se você não tem Daniel 7 em mãos, como que você entende Apocalipse 13? Fica complicado. Então, uma forma macroscópica e o outro livro é uma forma microscópica, que quando se juntam, te dá um parâmetro, ou seja, uma leitura bem mais ampla do quadro que está sendo pintado, tá bom? Então, biblicamente, não temos nenhuma evidência de que Lilith foi a primeira esposa de Adão, e ficamos com o relato bíblico de que realmente foi Eva,
de que o capítulo 2 é uma forma microscópica de mostrar o capítulo 1 e que de fato Eva é a primeira esposa de Adão e ele não teve outra. E agora eu fico e finalizo com Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele diz que se você receber um outro evangelho que não seja esse que vos é transmitido, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Fique com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E se você ficar ali ancorada na Bíblia sempre, você não vai se perder nesse oceano de fábulas e de mentiras que o inimigo tenta colocar na sua cabeça para te tirar do caminho do Senhor. E lembre-se sempre, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fique com Deus, graça e paz.